Meu nome é José Luiz Briguet Cassiolato, eu sou médico cardiologista e trabalho com eletrocardiografia dinâmica, método Holter. E nós estamos aqui para iniciar um projeto longo, um projeto de boas perspectivas, que é batendo papo sobre a análise e identificação de arritmias pelo método da eletrocardiografia convencional. Vamos reunir algumas aulas, aproximadamente de cerca de 10 a 15 minutos, cada uma delas. E esse projeto tem que se iniciar baseado na apresentação do método para vocês, procurando atingir tanto aqueles médicos que tendem a se especializar na análise do eletrocardiograma e do eletrocardiograma contínuo, como para aqueles que se interessam pelo método, facilitando a sua interpretação e a sua identificação dos resultados finais que eles apresentam. Especificamente, a minha área de atuação, então, é a eletrocardiografia dinâmica como base. Eu sou médico responsável pelo Hospital 9 de Julho nessa área. Tenho vínculo também com a TME de Goiânia, tenho vínculo com o Centro Transmontano, sempre fazendo essa metodologia, e sou diretor médico da Cardiodinâmica de São Paulo. Tudo bem? Vamos lá? Vamos bater um papo assim agora sobre aula. Vamos subdividir os termos básicos de análise em aula em algumas tarefas específicas. A primeira delas eu vou apresentar para vocês algumas características específicas do método. E para você utilizar um sistema de análise de Holter e interpretar o eletrocardiograma, é fundamental que você conheça o sistema que você está manipulando, para que o resultado final da análise seja o mais fiel possível àquilo que tanto o médico que solicita o exame e o paciente que vai ser identificado como sendo ou não portador de uma arritmia, consiga chegar a um resultado final satisfatório. Então vamos lá, aqui a gente vai passar um slide. Essa primeira apresentação do slide, ela identifica que quem trabalha com eletrocardiograma tem que ter detalhes específicos sobre a elaboração do seu laudo final, não sendo induzido por determinadas situações visuais que possam esconder determinadas situações, como é o caso dessa fotografia que nós estamos vendo aqui na frente. Essa fotografia exemplifica, a princípio, uma figura de um animal. Porém, se pararmos um pouco do tempo relacionado à nossa interpretação visual, às vezes a gente pode abrir várias possibilidades desta fotografia. E o resultado final dela nada mais é do que uma pintura em cima de um quadro em que existe uma pessoa que faz parte do contexto geral do quadro, né? Como nós podemos ver aqui, a impressão inicial pode muitas vezes não ser a impressão final. Para o próximo slide, a emissão do laudo, em conjunto com a parte operacional do sistema, tem que responder a todos os detalhes que nós estamos colocando aqui na frente. Então, fundamental é você conhecer o sistema, você vai ter que interagir com o sistema, fazendo a sua identificação e a edição do exame. Tem que se manter durante esse tempo todo uma curiosidade em achar ou procurar determinadas situações, lembrando-se que o Holter nada mais é do que um eletrocardiograma de duração contínua, de 24 horas, e, portanto, mecanismos se repetem, aparecem durante o exame, iniciam, terminam, é uma sequência de atividade diária. E conhecendo o sistema, você tem que saber a capacidade do software de interação com o seu próprio computador, vamos dizer assim, para que ele haja de uma maneira mais fiel possível e atinja melhor a capacidade plena de execução da tarefa. Tudo isso para quê? Para que você tenha, finalizando, laudos objetivos, que sejam, em poucas palavras, apresentem o resultado final
de toda a operação que você realizou. Esse laudo objetivo guarda uma ideia muito importante na relação com a eletrocardiografia dinâmica. Com o evoluir da atividade, o sinal por internet, perde-se muito em relação a características clínicas do paciente. Então, dados que são oferecidos ao paciente para ele preencher sua ficha de 24 horas, atividade, sintomas, tem que ser preenchido. E a preferência é que você tenha dados do eletrocardiograma basal para o resultado final ser o mais fiel possível. Além disso, você tem que ter um sistema de interação em relação a condutas na identificação de patologias graves que aparecem durante o exame. Porque nós não podemos esquecer que esse exame ficou 24 horas no paciente e que nesse período possa ter acontecido algumas atividades ou algumas situações eletrocardiográficas que mereçam quase que uma conduta o mais pronto possível. Então, é fundamental que você ative condutas em exames urgentes, tendo o telefone do médico que pediu o exame para você, fazendo um contato muito mais próximo, né? Então, acesso a todas as informações, tudo isso resumido nesse slide como sendo fundamental para o resultado pleno do seu exame. Nessa outra situação, a gente vê, do ponto de vista prático, a transformação do sistema analógico em sistema digitalizado, que permite que você tenha páginas do eletrocardiograma minimizado, como está aqui o caso, né? É o chamado antigo full disclosure ou ECG comprimido, que todos os sistemas de Holter apresentam, né? Você pode olhar o traçado do eletrocardiograma na repetição, que é o caso aqui, sobre sequências de minuto em canais de operação. No caso aqui nós temos 3 canais de operação, e o tempo do registro do eletrocardiograma, de tal maneira que você tenha fixo na apresentação todo o traçado eletrocardiográfico para tirar suas conclusões e emitir seu parecer. Isso aqui é um exemplo simples de como se comporta derivações de análise, né? Lembrando-se que o sistema foi elaborado, em princípio, para avaliar 2 canais, ou em que você determina arritmias específicas ou variações do segmento ST. Então, nós temos 2 configurações de cabos de instalação de eletrocardiograma de longa duração. Nesse caso aqui eu tenho 3 cabos, 3 eletrodos específicos, e nesse aqui eu tenho 4 eletrodos específicos, o que vão determinar quais são os canais de observação do eletrocardiograma no sistema Holter. Tudo isso nós vamos ver com detalhe em cada aula, em cada sessão, aumentando o número de informações que vão ser passadas para vocês, tá? O fundamental do exame é, por exemplo, o que está citado aqui, um paciente com 69 anos, masculino, que apresenta dor no peito, né? E a procura específica do resultado do eletrocardiograma nesse momento do exame. Nesse sistema que nós estamos analisando aqui, eu tenho 3 canais. O primeiro canal seria algo parecido com o V1 do eletrocardiograma. O canal 2, que é o canal do meio aqui, que seria parecido com o V5 do eletrocardiograma. E um canal 3, em que não tem uma representação específica identificada pelo eletrocardiograma. Tudo isso na procura da correlação entre os dados do eletrocardiograma e o sintoma. No caso aqui, o paciente apresenta dor no peito. Então, essa descrição vai ser fundamental no traçado eletrocardiográfico e no resultado final do exame. Temos aqui, nesse outro diapositivo, uma situação em que eu tenho os 3 canais do eletrocardiograma e como se comporta o sistema em relação à subdivisão das formas de apresentação. Então, tem a primeira apresentação dos batimentos em azul, que são batimentos considerados como normais, e os batimentos em vermelho, que são automaticamente selecionados pelo sistema, que vão indicar batimentos de origem ventricular, as chamadas extrasístoles. Tudo isso
inicia um processo de medidas e cálculos matemáticos automáticos em relação a cada complexo ao outro, cada complexo ao outro, cada complexo ao outro, identificando as distâncias corretas das alterações. Eu estou puxando mais o traçado mais próximo, nesse caso, para você identificar as duas alterações principais de identificação do traçado. Complexos de origem normal, estão aqui, complexos alargados, que são chamados automaticamente de ectopias ventricular ou extrasístoles ventriculares. Então, isso é fundamental da abordagem do exame, o sistema vai identificar para você o que ele acha que é normal, o que ele acha que não é normal. O principal deles são as extrasístoles ventriculares. Além disso, é importante saber que até hoje, estamos falando em 2019, os sistemas que analisam onda P, eles não são ainda viáveis do ponto de vista de análise. Portanto, o critério de extracistolia supraventricular no sistema de Holter, ele é gerado pela definição sobre a informação de que o batimento foi analisado como sendo normal. Eu estou citando um exemplo, só para mais ou menos ficar claro. Eu tenho uma sequência de PQRS-T normal, PQRS-T normal, PQRS-T normal, PQRS-T normal e um complexo na sequência que ele, por ser parecido com os anteriores, ele vai ser chamado de normal. O sistema automaticamente faz as mensurações das distâncias entre os complexos e vai gerar uma informação matemática do tipo soma, soma, soma e divide por 3, por exemplo, que é o nosso caso aqui. Essa informação é passada para a próxima sequência e aí tem-se o item específico na configuração do sistema, que é a prematuridade para que esse complexo normal seja chamado de extrasístole supraventricular. Nesse caso aqui, eu estou fazendo ciclos de 8, se o complexo se antecipar 20% de onde ele bateria normalmente, na configuração, né? Ele vai ser chamado automaticamente de extrasístole supraventricular. Certo? Vamos ver isso do ponto de vista prático durante todas as nossas reuniões, os nossos bate-papos. Tá? Mas isso especificamente é o primeiro passo sobre a origem de extrasístole supraventricular. Segunda observação é relacionada à possibilidade de você fazer análise gráfica, né? Então, essa análise gráfica, os sistemas de Holter possuem uma variação da frequência cardíaca, como eu estou indicando aqui pela seta, é um gráfico de variação da frequência cardíaca. Vejam que eu tenho os valores da frequência cardíaca em batimentos. O segundo gráfico é o gráfico de incidência de extrasístoles ventriculares, da coloração vermelha aqui, né? Vejam que a incidência aqui é bem maior do que nesse período. E isso aqui tem que ser descrito na identificação do laudo, assim como as extrasístoles supraventriculares e variações do segmento ST, que são os últimos itens de observação. Vejo que nesse caso aqui em especial, a configuração do sistema identifica as extrasístoles ventriculares, coloca em incidência nas 24 horas, nessa aqui maior incidência aqui, e veja que a extrasístole ventricular no traçado eletrocardiográfico, ela é visível, né? Temos extrasístoles ventriculares isoladas durante o traçado do eletrocardiograma. Tudo isso baseia-se no critério da instalação adequada, que é o que nós mostramos aqui. O ideal, o mundo ideal para nós, seria que todos os exames estivessem absolutamente com instalação adequada e o sinal mais puro possível. Vejam que na subdivisão entre batimentos normais e ventriculares, o sistema identificou 99.829 complexos dentro de um grupo só. Isso é um número muito grande de complexos dentro de uma morfologia só, que facilita a análise e interpretação do exame facilmente.
Tá? Vejam que nesse outro caso, nesse outro exame, já temos um número maior de morfologias definidas como sendo normais e um número maior de morfologias definidas como ventriculares. Isso identifica uma qualidade ruim de instalação do exame, certo? Estamos aqui num bate-papo, né? Então vamos dar uma paradinha, vocês vão ver na próxima sequência, a gente vai continuar de onde estamos parando. Tudo bem? Obrigado pela atenção por enquanto.